Eu sou a Aline, e este é o relato do dia em que troquei a pena da invisibilidade pela coroa da independência. Você já sentiu na pele o peso de ser a decepção da família? O patinho feio que nunca voaria? Pois essa era a minha realidade. O Brasil é um país de sonhos grandes, mas na minha casa, os sonhos eram hierárquicos, e os meus sempre foram os últimos da fila. Meu irmão Marcelo era o garoto de ouro. Bonito, falante, com aquele jeitinho brasileiro para fazer as pessoas acreditarem em qualquer coisa que ele dissesse, especialmente nos seus esquemas de dinheiro fácil. Enquanto eu, a quietinha, a garota dos números e dos livros, era relegada ao papel de coadjuvante. Cresci ouvindo a voz dele, um eco constante de escárnio, martelando na minha cabeça. Aline, você é esforçada, mas jamais terá sucesso de verdade. O mundo é feito para quem tem coragem de se mostrar, não para quem vive escondida atrás de uma tela de computador. Naquela época, aos 20 e poucos anos, ele havia acabado de abrir sua terceira startup falida. Financiada, é claro, pelos meus pais, que viam em cada fracasso dele uma tentativa empreendedora digna de aplauso. E eu? Eu estava me afundando em dívidas com a faculdade e trabalhando em 3 empregos de meio período para pagar meu pequeno apartamento alugado no bairro de Pinheiros, em São Paulo, um lugar que Marcelo descrevia com um sorriso de superioridade, como o cubículo da fracassada. O clímax dessa história, o momento em que ele tremeu, aconteceu no tradicional almoço de domingo, na mansão dos meus pais na Granja Viana, um cenário de luxo e falsidade. Eu sabia que aquele seria o último domingo em que me submeteria àquela tortura. Eu estava ali, vestida com a mesma roupa de sempre, calça jeans e uma blusa neutra, a antítese do figurino de ostentação da minha família. Marcelo chegou atrasado, como sempre, com a esposa, Lúcia, que parecia ter saído de uma capa de revista, carregando bolsas de grife vazias e sorrisos plastificados. O alvo da humilhação, como de praxe, era eu. Mas naquele dia, algo havia mudado. Eu não era mais a Aline de antes. Durante os últimos 3 anos, eu havia construído um império silencioso. Um algoritmo de otimização logística para e-commerce de nicho que estava revolucionando o mercado global, mas que eu mantinha em segredo. Absoluto segredo. Ninguém na minha família, nem mesmo meus pais, que controlavam cada centavo que eu gastava na faculdade, desconfiava do que eu fazia depois das 18 horas, trancada no meu cubículo. Minha vida dupla era a minha arma. No trabalho, eu era a analista júnior que vivia sob pressão. Em casa, eu era a CEO não declarada de uma empresa avaliada em milhões de dólares. Meu sucesso era uma bomba relógio prestes a explodir no centro da mesa de jantar. Marcelo começou a conversa como sempre, questionando minhas escolhas de vida, minha falta de ambição, minha incapacidade de jogar o jogo. Ele fez uma piada sobre meu carro antigo, meu Palio de 2005, que eu mantinha impecável. Lúcia riu de forma exagerada, o som agudo de sua gargalhada cortando o ambiente como vidro. Meu pai, sentado à cabeceira, deu um sorriso de desaprovação, e minha mãe apenas pediu à empregada que trouxesse mais gelo para a jarra de água. Foi nesse instante, enquanto sentia o gosto amargo da humilhação se misturando ao molho agridoce do prato principal, que me lembrei da minha promessa silenciosa, feita na primeira vez que Marcelo me chamou de fracassada. Naquele dia, há 3 anos, jurei que o sucesso não seria apenas uma conquista, mas sim uma vingança, uma revelação cirúrgica que desmantelaria toda a fachada de superioridade da minha família. Eu apertei o garfo na mão, sentindo a ponta de um anel simples que eu havia comprado. Não de luxo, mas o anel de formatura que eu havia penhorado para fazer meu primeiro investimento, e soube que a hora de tremer não era a minha. O prato de Marcelo estava servido, mas o prato principal da noite, a vingança, ainda estava por vir. E ele seria o primeiro a provar. Meu irmão Marcelo sempre foi a personificação do filho pródigo que, na nossa família, nunca precisava retornar, pois a porta sempre estava aberta e o tapete vermelho estendido. O desprezo dele por mim não era casual. Era uma estratégia calculada para manter sua posição de superioridade. O histórico era vasto. Ele se formou em administração em uma faculdade cara paga pelos meus pais, enquanto eu, por insistência, tive que me contentar com uma bolsa parcial na USP para cursar ciências da computação, complementando o restante com trabalho duro e noites em claro. A diferença era que ele se gabava do diploma, eu me gabava do conhecimento. Marcelo nunca entendeu que o sucesso que eu buscava não era o que podia ser comprado, mas o que podia ser construído. Uma vez, em um aniversário meu, aos 18 anos, ele me deu de presente um livro sobre como se vestir para o sucesso, com a dedicatória: Aline, quem sabe assim você para de parecer uma estagiária desinteressante e começa a fazer jus ao sobrenome da família. Eu guardei o livro, não por gratidão, mas como um lembrete físico do meu propósito silencioso. Essa humilhação, essa agressividade emocional,
É o que a análise de machine learning identificou como o combustível narrativo que gera retenção máxima. A injustiça não resolvida. A minha mãe, Dona Helena, era a grande facilitadora dessa dinâmica. Ela via em Marcelo a continuidade do legado social da família, a capacidade de frequentar os melhores clubes e fazer o networking certo. Em mim, via apenas uma garota de óculos e cabelo preso, que se recusava a ir aos salões de beleza caros ou a participar dos chás de lingerie da alta sociedade paulistana. Ela frequentemente me perguntava com uma doçura ácida: Minha filha, por que você não pede ao Marcelo para te arrumar um emprego na empresa de algum amigo dele? Você é tão inteligente para a parte técnica, mas tão sem visão para a vida. Meu pai, Dr. Fernando, um engenheiro civil aposentado que fez fortuna com empreiteiras, limitava-se a concordar com a cabeça, reforçando o ciclo. Eles injetaram dinheiro em todas as ideias mirabolantes de Marcelo. Um aplicativo de lavagem de carro que faliu em 6 meses, um e-commerce de joias personalizadas que durou 1 ano e agora, o seu projeto atual, uma consultoria de inovação que, na verdade, não passava de um escritório vazio no Itaim Bibi com um cafezinho gourmet e nenhuma entrega real. O ápice do desprezo veio há 8 meses, quando eu, ingênua, tentei compartilhar com meu pai a ideia de otimização logística que eu estava desenvolvendo. Pedi apenas um pequeno investimento, R$50 mil, que para eles não era nada, mas para mim significava o capital de giro inicial para escalar. Meu pai me ouviu polidamente, folheando a planilha que eu havia montado com meses de esforço. Ao final ele riu. Não uma gargalhada, mas um riso condescendente. Um som que me cortou mais fundo do que qualquer grito. Aline, querida, esse negócio de algoritmo é coisa de criança. Marcelo está trabalhando com a elite corporativa, com milhões em jogo. Você está aqui falando de otimizar a entrega de pedidos pequenos pela internet. Foco, filha. Peça a Marcelo para te colocar como assistente dele. Ele me deu um cheque, não de investimento, mas de ajuda de custo, no valor de 5 mil como quem dá uma gorjeta. Eu rasguei o cheque em frente a ele, em um ato de desafio que ele, na sua cegueira, interpretou como raiva infantil. Naquele momento, decidi que não precisava de 50 mil reais. Eu precisava apenas de 1 ano da minha disciplina e, acima de tudo, da minha raiva, para provar que a minha visão, a visão de quem trabalhava na base da cadeia, era mais valiosa do que a arrogância de quem só vivia no topo de uma bolha. O próximo almoço de domingo seria o palco da minha redefinição, o dia em que o desprezo se transformaria em temor. O ponto de virada, a gênese do meu sucesso secreto, nasceu da humilhação, mas foi alimentado pela mais pura necessidade. Trabalhando como analista de logística em um grande marketplace brasileiro, eu via o desperdício de tempo e recursos em cada etapa do processo de entrega. O sistema era ineficiente, caro e obsoleto. Eu observei, por meses a fio, como as pequenas e médias empresas, a espinha dorsal da economia brasileira, eram esmagadas pelos custos e pela complexidade de gerenciar sua própria cadeia de suprimentos. Minha mente, treinada em algoritmos e otimização, via o caos como um problema matemático a ser resolvido. No Brasil, com sua complexa malha rodoviária e a burocracia logística, a otimização era uma mina de ouro inexplorada, e essa curiosidade técnica se tornou o meu momentum viral. Eu me lembrava da piada de Marcelo sobre eu estar falando de otimizar a entrega de pedidos pequenos. Mas a verdade é que os pedidos pequenos somavam bilhões em volume. O mercado era o da pequena e média empresa que precisava de uma solução barata e automática para integrar seu e-commerce com transportadoras regionais. Eu desenvolvi nas madrugadas no meu cubículo o Alinea Log, um software baseado em machine learning que usava dados de tráfego em tempo real, capacidade de frota local e análise preditiva de demanda para criar as rotas de entrega mais eficientes do país. Não era apenas um roteirizador, era um sistema inteligente que negociava em tempo real as tarifas mais baixas, otimizando o custo por entrega em até 40%. A minha primeira grande aposta, a que me fez penhorar meu anel de formatura e vender meu notebook de trabalho, foi a de testar o software gratuitamente com 10 pequenas floriculturas e confeitarias de bairro. Eu ligava para elas, oferecendo uma promessa absurda. Eu reduzo seu custo de entrega em 30% em 1 mês, ou eu te pago a diferença. Era uma estratégia agressiva, quase polêmica no seu atrevimento. E funcionou. Em 3 meses, essas 10 empresas não apenas economizaram, mas aumentaram suas vendas em 20% porque podiam oferecer frete mais barato e rápido. A notícia se espalhou como fogo. O boca a boca, no universo dos pequenos empreendedores brasileiros, é mais valioso do que qualquer campanha de marketing milionária. O dinheiro inicial veio das mensalidades dessas primeiras 10 empresas. Eu reinvesti cada centavo. Dormia 4 horas por noite, alimentando o algoritmo com mais dados, refinando a cadência da entrega, construindo gaps emocionais,
a ansiedade do cliente pela entrega, no meu modelo preditivo. Minha vida social era zero. Meu lazer era a tela do meu computador, e meu único amigo era o silêncio do meu apartamento. A ironia era cruel. Enquanto Marcelo gastava o dinheiro dos meus pais em almoços de negócios falsos, eu estava sentada na minha cadeira de escritório de segunda mão, observando o meu gráfico de receita subir exponencialmente, uma curva que parecia desafiar a gravidade. Eu sabia que a minha empresa estava crescendo rápido demais para permanecer anônima, mas eu precisava de mais tempo. Tempo para garantir que a minha vingança fosse completa, irrevogável. Eu ansiava pelo almoço de domingo, não pelo churrasco ou a feijoada, mas pela oportunidade de ver a expressão de Marcelo quando ele percebesse que a estagiária desinteressante dele estava prestes a comprar o prédio de escritórios, que ele fingia alugar. A decisão de manter o Alinealog em absoluto segredo foi a minha maior tática de retenção emocional. A dor da rejeição paterna e o escárnio de Marcelo haviam me ensinado que a família não era um porto seguro, mas sim um campo minado onde a vulnerabilidade era punida e o sucesso era imediatamente parasitado. Eu criei uma persona de fracassada esforçada para proteger meu empreendimento. Continuei morando no apartamento antigo dirigindo o Palio 2005 e, para todos os efeitos, trabalhando no meu emprego de analista júnior. Eu usava a desculpa das horas extras para pagar contas, para justificar minha ausência nos eventos sociais da família. Isso era crucial, pois a análise de machine learning dos roteiros campeões revelou que a narrativa de maior impacto é aquela em que o protagonista deliberadamente se coloca em uma posição de desvantagem percebida, construindo a surpresa do clímax. Ninguém na minha família procuraria ouro na lama, e eu era a lama. Eu lembro de um episódio particularmente tenso que quase pôs fim ao meu segredo. A Alinealog havia acabado de fechar um contrato com uma grande rede de lojas de departamento que precisava otimizar as entregas no Sudeste. Isso significava que o volume de dados e o faturamento cresceriam 10 vezes em um mês. Eu precisava de um espaço físico para contratar minha primeira equipe de desenvolvedores. Disfarcei a urgência pedindo um empréstimo a Marcelo para trocar meu carro, pois, segundo eu, ele estava quebrando. Marcelo riu na minha cara como eu esperava. Comprar um carro novo, Aline? Você mal consegue pagar seu aluguel. Use o transporte público. Pare de sonhar. Se quiser dinheiro, vem trabalhar comigo. Eu te dou um salário fixo e me livro dessa sua cara de quem não dorme há 3 semanas. A crueldade dele foi meu escudo. Eu agradeci sarcasticamente, dizendo que preferia a independência de ser pobre. Na realidade, eu já havia comprado à vista um andar inteiro em um prédio comercial modesto, transformando-o no quartel-general da Alinealog. Naquele momento, Marcelo estava tentando me vender um consórcio de carro que ele estava agenciando, sem saber que eu já era a dona da frota que o consórcio dele jamais teria. A dualidade da minha vida se tornava insustentável. Eu tinha uma conta bancária que faria meu pai desmaiar, mas continuava comendo comida instantânea no almoço para manter a aparência. Em casa, eu passava horas com meu contador, um senhor discreto e confiável que eu encontrei através de um fórum de empreendedores anônimos, discutindo estratégias fiscais e planos de expansão para a América Latina. Ele era o único a par de toda a minha operação e me alertava. Aline, você tem uma bomba de dinheiro nas mãos. Você precisa de um plano de relações públicas, não de sigilo. Eu concordava, mas o sabor da vingança ainda era muito doce para ser ignorado. Eu estava esperando o momento perfeito, o gancho narrativo que faria a revelação ter o máximo de impacto e que fizesse Marcelo tremer, não por medo, mas por inveja e humilhação. E a oportunidade estava vindo na próxima reunião de família. O prelúdio para o clímax foi o que a análise de dados classifica como o último suspiro da arrogância do antagonista. Há 2 semanas, Marcelo me ligou, algo raro, e isso acendeu o alerta em mim. Ele não ligava para mim. Ele ligava para o status que eu representava, o da irmã que poderia ser explorada ou desprezada. Desta vez, ele estava com problemas financeiros reais. Sua consultoria de inovação não havia fechado nenhum contrato grande, e ele havia se endividado para manter a fachada de seu escritório de luxo. Ele estava desesperado. A linha de diálogo, cuidadosamente extraída e replicada de narrativas campeãs, era a seguinte. Ele me ligou para pedir emprestado, pasme, os 5.000 réis que meu pai havia me oferecido como ajuda de custo e que eu havia rasgado. Aline! Ele começou com a voz melosa que só usava quando queria algo. Sei que você é a mais responsável da família, a mais pés no chão. Preciso de 5.000 é urgente, apenas um adiantamento. Meu sócio, o Rogério, está apertado. E se eu não cobrir essa despesa agora, a imagem da consultoria vai para o chão. Eu te pago em 30 dias, juro. É coisa de família. Eu, claro, aceitei o desafio entrando no papel da pobre coitada. Eu disse que 5.000 era muito para mim, mas que eu faria um esforço,
que eu venderia algumas peças de roupa usada. Isso era a minha prova final. A confirmação de que ele era incapaz de me ver como algo além de uma tábua de salvação miserável. Ele nem sequer agradeceu, apenas disse: "Rápido, Aline, por favor, não me envergonhe com seu atraso." A agressividade sutil dele selou o destino do nosso almoço de domingo. Eu não lhe dei os 5.000. Em vez disso, fiz uma transferência para a conta dele com uma descrição propositalmente vaga. Doação para projeto de caridade anônimo. Eu queria que ele soubesse que aquele dinheiro era tão insignificante para mim que eu o tratava como esmola. O cenário estava pronto para o grande jantar. A casa dos meus pais, na Granja Viana, era o epítome do luxo exagerado que eu detestava. Colunas romanas, mármore italiano e, o pior, a galeria de fotos na sala de estar, onde apenas os troféus de Marcelo, de golfe e de natação, nunca de negócios, eram exibidos. O meu trabalho, meu sucesso, minha vida não existiam ali. Eu cheguei no meu Palio de 2005, que estacionei estrategicamente ao lado da Land Rover branca de Marcelo, um contraste que ele jamais suportaria. O cheiro de churrasco e a música alta de samba de roda preenchiam o ambiente, a trilha sonora perfeita para a tragédia que se anunciava. Marcelo me viu e, antes mesmo de me dar um abraço falso, zombou de mim mais uma vez, em frente aos convidados da família. "Olha só, a Cinderela chegou de carruagem velha. Aline, você precisa urgentemente de um upgrade. Não me envergonhe na frente dos meus amigos." Foi a última gota, a última dose de veneno que eu precisava. Olhei para o relógio na parede, marcando 14h. O almoço de domingo começava, e o prato principal, o prato da revelação, seria servido em exatamente 60 minutos. A tensão na mesa do almoço de domingo era palpável, mas apenas para mim. Para o resto da família, era apenas mais uma celebração da mediocridade em alto padrão. Meu pai, Dr. Fernando, presidia a mesa falando sobre a crise econômica no Brasil e como apenas os fortes sobrevivem, uma clara alusão a Marcelo e um golpe indireto em mim. Minha mãe, Dona Helena, estava mais preocupada em garantir que a arrumação da mesa estivesse perfeita e que a louça de porcelana estivesse brilhando. Eu observei a cena com a frieza de um cientista analisando um experimento. Marcelo, sentado à minha frente, dominava a conversa, falando em voz alta sobre seus negócios inovadores e usando jargões que ele mal entendia. Ele mencionou a necessidade de funding e valuation, termos que soavam impressionantes para meus pais, mas que para mim, a verdadeira especialista em valuation, soavam vazios. Eu mantive um silêncio estratégico, o que a análise de machine learning chama de retenção passiva. Fazer a audiência e os antagonistas se perguntarem por que o protagonista está tão quieto. Eu, com minha mente analítica, estava apenas contando os segundos. Marcelo, percebendo meu silêncio, decidiu me puxar para o centro do palco da humilhação, como um verdadeiro gancho narrativo. "Aline, por que você está tão quieta? Deixe de lado seu hobby de programadora e nos conte o que você tem feito de importante. Algum progresso para sair do seu apartamento em Pinheiros? Fiquei sabendo que lá o condomínio vai aumentar, e com seu salário de júnior, acho que vai ficar apertado." Lúcia, sua esposa, deu um sorriso de escárnio e acrescentou: "Ela é modesta, Marcelo. A Aline é muito coração. Deve estar investindo tudo em alguma causa social." Essa fala foi um trigger agressivo. Eu sabia que a hora estava próxima. Olhei para o bolo de aniversário que a cozinheira havia trazido. E meu pai, como um relógio, levantou a taça. "Bom, família, antes de cortarmos o bolo, eu e Marcelo temos um anúncio muito importante sobre o futuro da nossa família. É um brinde à ambição e ao sucesso." Ele olhou diretamente para mim e disse, em tom de advertência, "E que sirva de inspiração para todos, para que busquem o sucesso de verdade." Foi a última humilhação que eu suportaria. O almoço de domingo, o símbolo da opressão e da negação, se tornaria o palco do meu triunfo. Enquanto meu pai olhava para Marcelo com orgulho, eu olhava para a minha taça, pronta para o meu anúncio que faria todos os brindes deles parecerem poeira. A espera havia acabado. O momento de tensão atingiu o pico quando meu pai, Dr. Fernando, finalizou o seu brinde, e Marcelo tomou a palavra. Ele estava inflado, bronzeado de uma viagem que ele disse ser de negócios estratégicos, mas que eu sabia ser um retiro de luxo financiado por um empréstimo. A sua voz ecoou na sala de jantar, projetando uma confiança que era, na verdade, uma fachada de desespero. "Família, amigos, tenho o prazer de anunciar que minha consultoria de inovação, a Visionária Solutions, está em fase final de captação de investimento. Fechamos uma parceria com o Fundo Gênesis, um dos maiores players do mercado, e estamos prestes a expandir para o Rio de Janeiro e Minas Gerais. Isso significa que, em breve, seremos a principal referência de inovação no Sudeste."
Ele fez uma pausa dramática, esperando os aplausos. Meus pais bateram palmas efusivamente e Lúcia, sua esposa, o beijou com entusiasmo. O anúncio de Marcelo era o que a análise de machine learning chama de falsa vitória. A exaltação do antagonista pouco antes de sua queda, servindo para aumentar o contraste emocional. Ele estava claramente usando um jargão vazio para impressionar, pois eu sabia pelos meus contatos de mercado que o Fundo Gênesis havia apenas prometido uma due diligence, e não um investimento, e que Marcelo já havia gastado a maior parte do dinheiro de promessa. Ele então direcionou o olhar para mim com um sorriso de pena. Aline, espero que você aprenda com isso. Não basta ser inteligente, é preciso ter visão e coragem para se expor. Enfim, parabéns para mim. O seu anúncio feito para me humilhar foi a minha deixa. O meu coração batia em um ritmo de samba acelerado. Levantei minha taça de água mineral e todos me olharam com desdém. Meu pai balançou a cabeça como se antecipasse um discurso chato. Eu sorri, mas o sorriso não alcançou meus olhos. Minha voz, geralmente baixa e hesitante, saiu firme e clara. Parabéns, Marcelo. É um anúncio corajoso. O uso da palavra corajoso causou um silêncio imediato, pois não era o elogio que ele esperava. Eu continuei, olhando diretamente para ele. Eu também tenho um pequeno anúncio, mas talvez não tão visionário quanto o seu. Eu fiz uma pausa, permitindo que a curiosidade, o pilar curioso, se instalasse. Há 3 anos comecei um projeto. Aquele mesmo que o pai chamou de coisa de criança e que você, Marcelo, zombou por tentar otimizar pedidos pequenos. Eu chamei esse projeto de Alinea Log. Ninguém na mesa reconheceu o nome. Marcelo revirou os olhos. Lá vem ela com os hobbies. Eu ignorei. Hoje, há exatamente 6 horas, eu finalizei a venda de 70% da Alinea Log. Minha mãe engasgou com a água. Meu pai franziu a testa. Marcelo, no entanto, apenas bufou. Vendeu 70% de nada? Parabéns. Fechou quanto? 10 mil reais? Lúcia riu. Eu fechei o punho. Não, Marcelo. Eu vendi a maior parte para o Fundo Gênesis. Aquele nome, repetido por mim, atingiu Marcelo como um tiro. A falsa vitória dele havia se tornado o meu pódio. Seu rosto empalideceu, o sorriso desapareceu, e pela primeira vez na vida, a arrogância dele se transformou em puro terror. Ele tremeu. O impacto da minha revelação foi físico. Marcelo cambaleou ligeiramente na cadeira e Lúcia, ao lado dele, soltou um pequeno grito abafado, levando a mão à boca. A sala, antes cheia de risadas e conversas, mergulhou em um silêncio sepulcral, o silêncio que a análise de machine learning identifica como o gancho de impacto imediato. Eu aproveitei o choque, mantendo o controle total da narrativa, sem pressa. Sim, o Fundo Gênesis, eu reforcei sorrindo docemente. A mesma equipe que deveria estar analisando a Visionária Solutions do Marcelo estava, na verdade, finalizando a aquisição do meu sistema de otimização. Eles não estavam interessados em promessas vazias, Marcelo, mas em entregas reais. Eles não queriam a fachada, queriam a espinha dorsal. Meu pai, Dr. Fernando, foi o primeiro a recuperar a fala, a voz dele embargada e cheia de uma nova e perigosa emoção: a ganância. Aline, minha filha, isso é maravilhoso. Por que você não nos contou? Por quanto você vendeu? Nós temos direito a uma parte, fomos seus apoiadores morais. O meu pai tentava reescrever a história, mas eu não permitiria. Eu tirei da minha bolsa uma pasta simples e joguei na mesa, com um ruído seco. O valuation total da Alinea Log era de 150 milhões de reais, pai. Vendi 70% por 105 milhões. E não, vocês não têm direito a nada! A última frase entregue com calma gelada foi o golpe final, o pilar aggressive. Marcelo, que ainda estava pálido, finalmente encontrou a voz. Mas ela saiu rouca, um sussurro de fúria e inveja. Você está mentindo! Isso é impossível! Você é uma contadora júnior! Você fez isso pelas minhas costas! Você sabia que eu estava negociando com eles. Eu me inclinei sobre a mesa, mantendo contato visual direto com ele. Eu não fiz nada pelas suas costas, Marcelo. Eu fiz nas suas narinas, enquanto você estava ocupado demais se gabando e zombando de mim. Você me deu a melhor cobertura. A sua arrogância. Quanto ao seu negócio, o Fundo Gênesis descobriu, durante o processo de due diligence na minha empresa, que a Visionária Solutions era, na verdade, uma dívida insustentável. Ô Marcelo, você me pediu 5 mil emprestado há 2 semanas. Lembra? Eu não te emprestei, eu te doei. O Fundo Gênesis considerou o seu negócio como um risco reputacional e o desligou. O terror no rosto de Marcelo se aprofundou. Ele entendeu. A revelação não era apenas sobre o meu sucesso. Era sobre o fracasso dele ser exposto e amplificado pela mesma entidade que ele usava para se exibir. Ele tremeu de forma visível. Não de frio, mas de medo e desonra. Ele perdeu o chão.
e eu era a arquiteta do seu colapso. A sala de jantar se transformou em um teatro do caos. Minha mãe começou a chorar, um choro dramático. Mas não por mim. Era um choro pelo status perdido. Minha filhinha é uma milionária. Fernando, vamos ligar para os jornais. Ela tentou se levantar para me abraçar, mas eu recuei. Meu pai, com a face vermelha de raiva e humilhação, pegou a pasta que eu havia jogado na mesa, folheando os documentos freneticamente. Isso é um absurdo, Aline. Eu sou seu pai. Você usou os princípios que eu te ensinei para construir isso. Você tem uma obrigação moral. O seu discurso sobre obrigação moral foi o trigger final de agressividade que eu esperava. Eu cruzei os braços e olhei para eles com frieza. Que princípios, pai? Os princípios de que a ambição é mais importante do que o caráter? Os princípios de que um filho é mais valioso que a filha? Eu usei o que os meus professores e os meus livros me ensinaram, não o que vocês me deram. Marcelo se levantou abruptamente, derrubando a cadeira. Seu rosto estava contorcido. Você me sabotou. Você é uma vingativa, numa... Uma cobra! Ele gritou, tentando me atingir. Eu sorri. Não, Marcelo. Eu apenas usei a sua própria lógica. Você zombou do meu palio, do meu apartamento e do meu trabalho. Eu te mostrei o que acontece quando você subestima quem trabalha em... silêncio. A diferença entre nós é que a minha empresa vale mais de 100 milhões e a sua foi encerrada hoje. O Fundo Gênesis não está mais interessado na Visionária Solutions. E por coincidência, eu disse, tirando uma chave simples de dentro da minha bolsa. Eles também desocuparam o escritório no Itaim Bibi que você alugava. Eu comprei o prédio na semana passada. Não para o Alinealog, mas para usar como sede da minha fundação de apoio a empreendedores iniciantes. O último golpe fez Marcelo calar. Ele ficou parado, tremendo, olhando para a chave na minha mão. A revelação era completa. Eu não apenas era bem-sucedida. Eu era a dona da própria terra em que ele havia tentado construir sua ilusão. Eu peguei meu celular e fiz uma ligação em frente a todos. Sim, pode liberar o caminhão de mudança. O prédio no Itaim precisa ser desocupado hoje. O novo dono não quer atrasos. Eu então me virei para a minha família, que me olhava como se eu fosse uma estranha. Esta é a minha despedida. Eu não preciso de vocês, nem da sua aprovação, nem do seu dinheiro. Eu vim hoje não para pedir, mas para entregar a vocês a única coisa que vocês merecem. A verdade. Eu peguei minha bolsa, deixei a chave do Palio 2005 na mesa. Eu já havia comprado outro. É claro, discretamente à vista. E caminhei em direção à porta. Marcelo estava sentado no chão, o rosto nas mãos, derrotado. Meu pai gritava ordens, exigindo que eu voltasse, que eu lhe desse satisfações, que eu honrasse o sobrenome. Minha mãe continuava chorando, implorando. Eu parei na porta e olhei para a cena. O luxo da mansão, a porcelana cara, o mármore frio, tudo parecia uma prisão. Eu estava livre. A minha saída daquele ambiente não foi uma fuga, mas um êxodo. Eu havia levado a minha dignidade e deixado para trás a herança tóxica de subestimação e arrogância. A análise de machine learning dos padrões de retenção indica que o clímax da vingança deve ser seguido por um momento de paz e reflexão, o que chamamos de resolução silenciosa. Enquanto eu dirigia o meu novo carro, um SUV elétrico discreto, longe da Granja Viana, o silêncio era a música mais doce que eu já havia ouvido. Eu não sentia alegria pela desgraça de Marcelo, mas sim uma profunda satisfação pela minha própria libertação. Eu não era mais a Aline que precisava provar seu valor. Eu era a Aline que havia se provado para si mesma. A partir daquele dia, minha única métrica de sucesso seria a minha paz de espírito. Eu estava saindo de um mundo de fachadas e entrando em um mundo de fundações sólidas. Meu primeiro ato como milionária não foi comprar uma mansão. O Palio havia me ensinado o valor da simplicidade. Mas criar uma fundação para financiar bolsas de estudo para meninas em áreas de tecnologia, o tipo de ajuda discreta e eficaz que eu gostaria de ter recebido. O meu caminho para o sucesso não foi feito de atalhos ou esquemas vazios, mas de disciplina, trabalho árduo e o poder do silêncio. O dinheiro que ganhei não me mudou, mas me deu o megafone para amplificar quem eu realmente era. O Alinealog continua crescendo, mas agora, meu foco está na fundação. O episódio do almoço de domingo se tornou uma lenda na família. Meu pai tentou se reaproximar, oferecendo parcerias e conselhos. Minha mãe me ligava semanalmente, tentando me convencer a ir a jantares de gala. Eu as recusei todas. Eu aprendi que o maior erro não é ser subestimado, mas sim permitir que a opinião de terceiros defina seu valor. O sucesso não é o destino, mas a liberdade de escolher o seu caminho. A minha revelação não foi apenas para fazer Marcelo tremer. Foi para me libertar. Que essa história sirva de inspiração para todos que, como eu, foram zombados e tiveram seus sonhos ridicularizados. O silêncio é uma arma poderosa. Use-o com sabedoria.